Saudações, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Semana aqui com o Salomão Moiana, todos os domingos. O Salomão Moiana faz aqui a resenha daquilo que foram os principais temas que marcaram a semana. Salomão, boa noite. Antes de avançarmos para os temas da semana, avançamos então com o facto da semana. Bom, não é bem facto da semana, é a repercussão daquilo que falamos na semana passada. Sobre o Banco de Moçambique. Sobre o Banco de Moçambique. Houve muita gente que me telefonou, mas houve um que me telefonou no sentido de corrigir um facto que nós mencionamos. Um dos fatos que eu mencionei era que o governador tinha terminado o seu mandato no ano passado e que deveria ser rapidamente substituído por um outro governador. Então a fonte me corrigiu dizendo que não, o mandato dele ainda está em vigor, parece que termina no princípio do próximo semestre. Aliás, deste semestre, daqui a pouco, nos próximos 3 meses, ainda parece que tem 2 ou 3 meses. Portanto, corrigimos isso. Ele não está fora do mandato, está dentro do mandato. O que não retira o facto principal que nós criticamos, que é o desempenho negativo no relatório do Banco Central e, entretanto, a prosperidade exuberante nos salários dos 6 membros do Conselho de Administração, o que continua a ser gritante, continua a ser incomportável com o tipo de economia que é a economia moçambicana. E ficou mais cristalino nas intervenções de muitas pessoas e em diversas plataformas de que realmente os nossos gestores do Banco Central ganham mais do que os gestores do Banco Central Europeu, o banco doador de Moçambique, e ganham mais do que os membros do Conselho de Administração do Banco da Alemanha, a terceira economia mundial. Quer dizer, nós somos o segundo mais pobre do mundo a ganhar mais do que o terceiro mais rico do mundo, que é um paradoxo incrível que só pode acontecer num país como Moçambique. É uma situação que urge corrigir, sob pena de nós continuarmos nas parangonas do mundo pelas piores razões. Exato. Fica então esta correção em relação ao mandato do governador do Banco de Moçambique. Avançamos então para o primeiro tema da semana. Obviamente é esta situação do assassinato do bispo de Quelimane, Dom Osório Sitora, cujo funeral oficial, se assim podemos dizer, teve lugar na última sexta-feira, com a participação até do presidente da República e de outros dignitários importantes do Estado moçambicano. Salomão, como é que olha para esta situação? É uma situação inédita e, sobretudo, quando começam a surgir informações muito inquietantes do ponto de vista de quem poderá ter sido, digamos assim, o autor moral deste macabro assassinato, e que tudo indica, provavelmente, que ele tenha sido assassinado a mando do clero local. Qual a análise faz com essa questão? Bom, num país onde os assassinatos estão na moda, é admirável que não sabíamos esta faceta de que também já se assassinava dentro da igreja, não é? Mas está aí. Aquilo que nós temos vindo a dizer todos os dias, de que não devemos normalizar a mortalidade das pessoas em Moçambique. Estamos todos espantados, ouvi o presidente muito consternado, porque morreu o Dom Osório Sitora Afonso, mas também morrem outras pessoas todos os dias. Então nós não podemos normalizar neste país a morte de pessoas. Não podemos pensar que há vidas de primeira e vidas de segunda. Estamos num país em que há bandidos que matam, também há o Estado que mata. Então não podemos normalizar isso. Então, se nós normalizarmos isso, eu estava a dizer às pessoas que um dia deve haver tiroteio em sítios sagrados. Um dos sítios sagrados é dentro da igreja ou dentro da residência oficial de um bispo. E já aconteceu. Então, eu queria citar o Dom Inácio Saúr, o presidente da Conferência Episcopal de Moçambique e bispo metropolitano de Nampula, que disse uma coisa, que a morte do Dom
Osório citou Afonso, seja a última morte de todos os moçambicanos que têm vindo a morrer. Quer dizer, que seja a última, que as autoridades todas peguem a morte deste bispo, deste grande bispo, um homem muito enérgico, muito saudável, como o ponto final. Porque se não for o ponto final, nós não vamos ser país. Já viu todo o elenco, toda a superestrutura jurídico-política do país estava em Quilimane na sexta-feira. Consternados todos. Mas estamos consternados por quê? Por causa da nossa incapacidade de nos libertar dos bandidos. É como dizia o presidente do El Salvador. Falou há pouco tempo uma coisa. O Bukele, que é uma pessoa que eu considerava muito extremista, muito violenta. Mas há coisas que ele diz que eu concordo com ele. Ele diz que não há nenhum Estado capaz de ser vencido pelos criminosos do seu país. E se há criminosos a pulular dentro do Estado e o Estado não os combate, é porque o Estado está feito com eles também. O Estado é cúmplice dos criminosos. Portanto, num país onde o Estado é cúmplice dos criminosos, os criminosos não têm problema de ir matar um bispo. Não tem problema de ir matar um dirigente político. Não tem dirigente um dia. Eu estava a dizer a um senhor aí fora, quando me perguntou, isto é anormal. Eu disse, não. Isto é anormal até atingir um sítio onde vão dizer, afinal também aqui. Quer dizer, afinal também aqui. Aqui aonde? No sítio onde se pensa que nunca haverá tiroteio. Então não podemos normalizar isto. Um país normal não admite mortalidade do seu povo, de qualquer maneira. E o bispo faz parte do povo. E o bispo toma medidas, e eu penso que morreu por causa da verticalidade dele. Os últimos discursos os discursos dele dentro da igreja, a modelação que ele fez inquietavam as pessoas. E as decisões que ele disse que estava a tomar são decisões difíceis. Denuncia a corrupção. Ele denuncia a corrupção dentro da igreja. Dentro da igreja, a corrupção no templo. Sim. Não queremos isso. Então, eu penso que este é mais um mártir de vários que Moçambique tem e de vários que ainda vai haver se o Estado continuar mancomunado com a criminalidade, mancomunado com a indiferença perante a mortalidade de pessoas, dos cidadãos do seu próprio país. Para mim, aquela consternação que vi em Quilimane, todos consternados, até aqueles que devem tomar decisões estavam consternados. Eu acho um pouco caricato. Aqueles que devem tomar decisões, aqueles que comandam as forças de defesa e segurança, aqueles que têm capacidade para combater os criminosos, não devem ficar consternados. Devem mostrar energia e pujança para combater os criminosos. Ok. Leu-se ali Cernic rapidamente, de forma meio atabalhoada na quinta-feira, veio dizer que já temos 3 detenções. Quem são? Não podemos revelar. Essas 3 detenções, mais tarde, soubemos, é um padre, sim senhor, tem um padre detido, tem o guarda e o jardineiro. São esses 3. É o guarda, o jardineiro e o padre. Mas parece que nenhum deles foi o executor material. Então falta investigar mais até... o Presidente da República disse uma coisa importante, que para além do Cernic de Quilimane ou da Zambésia, tem o Cernic de Sofala, que foi transferido para lá, e também tem peritos em investigação criminal de alto nível, de alto gabarito, não disse de onde é que vieram, mas que estão lá a ajudar na investigação. Oxalá se encontre e haja um julgamento público exemplar para termos os contornos da criminalidade neste país, que contam onde é que apanharam as armas para executar este macabro crime, onde é que apanharam as armas, como é que se movimentaram até chegar lá, onde é que se hospedaram, como é que fizeram. Dispararam com a AK-47 numa casa, naquela zona. Em casa de um bispo. Entrar a AK-47. Quer dizer que no mercado podemos ir buscar a AK-47 para resolver qualquer litígio que tenhamos com alguém. Então não pode ser assim.
eu acho que eu fico mais indignado perante as autoridades. E depois, funeral em Nampula, onde é restrito para a família. Estão aí delegações grandes, ministro na presidência, ministro da Justiça, presidente da Assembleia. Quer dizer, eu acho que o esforço que estamos a gastar nas cerimônias, devíamos gastar metade dele no combate à criminalidade. E conseguiríamos. O Estado moçambicano não pode ser vencido pelos criminosos que andam por aí, a não ser que esses criminosos lhe façam algum favor ao Estado. E razão pela qual são tolerados. Então, pronto, o Bukele já disse, não há nenhum Estado capaz de ser vencido pelos criminosos do seu próprio país. E se o Estado é vencido pelos criminosos, é porque o Estado é cúmplice com eles. E é o que está a ver em Moçambique. E é lamentável que se percam vidas de pessoas tão valiosas como o bispo Osório Afonso e outros dirigentes que estão a morrer pelo país fora. Isso é extremamente lamentável. Quer dizer, estamos a chegar a um nível incrível. E logo na altura em que, quando estamos em reunião, cantamos diálogo nacional inclusivo. Enquanto houver, temos um diálogo nas salas e temos baleamentos lá fora. Você sai da sala de diálogo nacional inclusivo, é baleado na rua. Quer dizer, que raio de diálogo é esse? Era preferível não haver diálogo, mas haver decisões firmes de um governo sério a dizer que neste país não pode. Se o ministro do Interior, o diretor nacional do CERNIL não são capazes de combater os crimes, que saiam, arranjem outros. Então, mas temos que encontrar. Temos que encontrar uma linha que seja aversa à mortalidade de pessoas. Então, Salomão acha que este assassinato em particular mostra que o país pode estar a caminhar para um rumo sem volta, quer dizer... Claro, é o seguinte, eu acredito que não foram os mesmos grupos que assassinam pessoas da Anamola que assassinaram o bispo, não é o mesmo grupo. Mas, de tanto ver pessoas a serem assassinadas sem consequência para os assassinos... A morte está banalizada. Claro! Eu também posso estar assassinado, ninguém vai me apanhar. Vou dizer que são aqueles que assassinaram aquele Anselmo da Anamola ali, que assassinaram aquele de Mucovolas, que assassinaram aquele de Quamba, aquele de Mafago. Pronto, é igual. Por quê? Porque estamos num festival de assassinatos sem rosto. Estamos a assassinar pessoas todos os dias neste país. Agora, o que é que custa um oportunista que tem contradições com um bispo ir também buscar o seu grupo e facilmente ir comprar ou ir alugar uma AKM, onde se alugam sempre, e matar? Porque pronto, é mais um assassinato. Então, nós não podemos normalizar assassinatos num país. Um país não pode... Quer dizer, num país normal, mesmo naqueles países difíceis, e eu vivi um tempinho na Índia, pelo menos uns 6 meses. A Índia é um país muito violento. Mas cada assassinato na Índia de grandes figuras, até o Rajiv Gandhi foi assassinado, até a Indira Gandhi foi assassinado, mas os assassinos são apanhados em pouco tempo, são apanhados. Quer dizer, o Estado não pactua com isso. A criminalidade é tão elevada, é tão alta, mas cada tipo de assassinato que acontece é esclarecido. É esclarecido imediatamente. Pelo menos as pessoas são punidas. Agora aqui, assassinam-se centenas de pessoas, não há nada. A vida é normal. E as autoridades, quando interrogadas, sempre dizem, não, esse é um processo que está com a polícia. Está com a polícia a fazer o quê? Se a própria polícia, em alguns casos, está envolvida nos assassinatos. Então eu penso que vamos voltar às palavras de Dom Inácio Saúr, que seja a última coisa. Quer dizer, que este seja o último prego no caixão, que não haja mais. Porque se continuarmos a dizer que estamos a evitar esforço, nós estamos nos a pequenizar cada vez mais. O país está a reduzir a sua dimensão. Não vale nada aqueles discursos internacionais. Moçambique é um país que pauta, ou que país de paz. País de paz. Não há paz. Não pode haver paz com a morte.
Qual é a paz? A paz, as pessoas vão morrer. Então eu penso que nós temos que ficar indignados conosco próprios. E eu gostaria de ver as autoridades centrais deste país ficarem indignadas. Não só com a morte mas o presidente esteve lá pessoalmente. Claro. Envolveu-se. Não é no funeral. Não é no funeral onde devemos nos envolver. É no combate para que não haja funerais. Temos que prevenir funerais. Os funerais envolvem-se. Pode ir. Agora, temos que evitar funerais por causas evitáveis. Agora, morrer de doença, morrer porque chegou o dia dele, é uma coisa. Mas pessoas andarem a matar pessoas de propósito neste país, por fins inconfessáveis, e depois nós iremos declarar palavras fortes no funeral, não é pesado. Salomão, o que é que acha que tem que acontecer concretamente? Eu acho que tem que haver decisões tomadas. Na semana passada eu disse assim, tem que haver decisões executivas, decisões firmes. O Presidente da República é o comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança. As Forças de Defesa e Segurança têm muitos ramos. Tem CISI, tem as Forças Armadas, tem a polícia, tem várias polícias, polícia Cernic, tudo isso subordina-se ao comandante-chefe. É preciso dar ordens. Dizer que isto não pode. E se isto acontece, há de ver que daqui a pouco, como é o Dom Osório, é uma coisa que chocou o mundo, chocou o Vaticano, os bispos de África, em Acre, reação global. Em Acre emitiram um comunicado contundente a exigir uma investigação independente. Há de ver que dentro de pouco tempo há de haver esclarecimento desta morte. Mas por quê? Por que só esta que vai ser esclarecida? E as outras? Não eram vidas humanas? Então, eu penso que não podemos ser assim. Não podemos ser um país em que, quando é assim, mexemos todos, tem que haver dinheiro para viajar, porque temos que ir a Nampula, temos que ir a Quilimane, ao funeral, viagens que não estão previstas. Por causa do quê? Por causa do comportamento de uma pessoa. Por causa do comportamento tolerado de uma pessoa dentro de uma sociedade. Não pode. Tem que acabar. Nós temos que normalizar a vida do país. A vida do país não pode haver sangue todos os dias. As pessoas estão a morrer diariamente. E as autoridades não estão a fazer o seu trabalho. Porque dizem que quem é do partido, deixa. Quer dizer, deixa morrer. Não mas pode. O Salomão está a dizer, por outras palavras, que, por exemplo, está a meter no mesmo plano o assassinato do bispo com essas mortes. Não, estou a dizer o seguinte. Sim. Uma vez que está na moda matar pessoas no país, um oportunista qualquer também pode ter pensado que matar o bispo vai se enquadrar na onda das mortes que há. Portanto, num país onde experimenta você matar uma pessoa assim, na Suécia, em Estocolmo, há de ver o que acontece na sociedade. Toda a gente vai reagir. Uma pessoa qualquer. Sim. Toda a gente vai reagir, as autoridades vão criar condições para se apanhar o criminoso e ser julgado se saber porquê. Aqui morrem centenas, não há nada. Agora morre o bispo, porque está na moda matar pessoas. Hoje morreu o bispo. Então quando acordamos, isto é grave. É grave. Não começa hoje. É grave desde que começou a haver morte de pessoas neste país. Temos que evitar isso. E isso é evitável a partir de quê? A partir do poder político instalado. Afinal, por que temos o poder político? É para proteger os cidadãos. Será que os cidadãos podem fazer a segurança deles próprios? Não. Por quê? Porque tem um contrato social com o Estado, para o Estado lhes defender. Eles não devem se defender. Eles não devem andar a combater os criminosos pessoalmente. Quem combate são as Forças de Defesa e Segurança, que foram criadas para tal. Agora, quando das Forças de Defesa e Segurança, que se espera que venha a maior proteção e cobertura, também já vem atitudes e ações negativas que conduzem à morte de alguns, a mão da pedra. As pessoas pensam que em Moçambique matar uma pessoa, até posso matar o bispo, porque eu tenho problemas com ele, porque vai estar na cobertura geral de que são aquelas mortes que acontecem. E depois estamos ali,
todos em Quilimane, todos consternados, não sei quantos. Mas isso não pode acontecer num país normal. Moçambique não está a ser um país normal. Estamos a discutir, estamos a atrair investimentos, tivemos uma Maputo Getaway, estamos a falar muita coisa bonita. Mas enquanto continuar os cidadãos a morrer de qualquer maneira, tudo isso fica anulado. Estamos a ter diálogo nacional inclusivo, estamos a ter muita coisa bonita e necessária para o país andar. Mas com essas mortes, se nós mostrarmos incapacidade de estancar as mortes das pessoas, então tudo fica anulado. Ao longo desta semana, portanto, as reações em relação à morte do bispo, de fato, são de todos os quadrantes, de todos os países. Acha que isto pode concorrer para uma imagem negativa de Moçambique? Claro. No Conselho das Nações? Moçambique está a ficar um país totalmente inseguro, apesar dos discursos dos seus governantes no sentido contrário. A imagem está a ficar negativa. A imagem de Moçambique está negativa, é um país inseguro. Moçambique diz que, por exemplo, Moçambique tem os terroristas na província de Cabo Delgado. É uma situação que se dizia que era localizada. Mesmo o governo, quando fala, diz que também não é toda a província de Cabo Delgado. Algumas regiões. São alguns distritos do norte de Cabo Delgado. É a linguagem que se usa. Quer dizer, dá a ideia da delimitação da área afetada pelo terrorismo e que o resto do país é uma zona de paz. Mas as mortes que nós estamos aqui a reportar acontecem fora da área dos terroristas. Acontece em Maputo, acontece em Matola. Aqui na Matola, semanalmente, morrem 2, 3 pessoas baleadas nas suas viaturas. E nos distritos, nas províncias, morrem pessoas. Algumas pessoas são raptadas à luz do dia. Não pode. Eu penso que nós não podemos ser assim. Nós não podemos viver num país em que um indivíduo, por causa das suas convicções políticas, por causa do seu discurso político, pode perder a vida. Não pode ser assim. Isso está errado. E quem deve combater isso é o Estado. Quem deve combater isso são aqueles que foram investidos no poder de autoridade. O poder da autoridade não é para ele gingar para a família dele. Não é para aqueles Mercedes em que andam, aqueles carros escuros e tal. Não é carro porque ele é esperto para andar naquele carro. É porque ele é um responsável que tem maior responsabilidade do que nós todos que andamos a pé na rua. E ele tem que nos defender. Agora não é porque eu apanhei uma boleia, um jackpot, para andar naqueles carros pretos ali, com uma data de assessores e guarda-costa, um para pegar guarda-chuva, outro para pegar pasta. Não é isso. Aquelas pessoas estão a servir uma autoridade que deve resolver os problemas da maioria da coletividade, que é a sociedade moçambicana. Então nós não podemos continuar a... Eu fiquei bastante triste, primeiro quando li no Diário da Zambésia, no próprio dia 6, logo de manhã, que o bispo foi encontrado morto. O Diário da Zambésia não tinha informação ainda de que tinha sido baleado. E eu, é normal, já houve um padre na minha aldeia que foi encontrado, não foi encontrado morto, foi encontrado estatelado fora da cama, caiu. E estava ainda vivo, foi levado ao hospital. Como normalmente os clérigos dormem sozinhos, é possível que tenha tido uma congestão, uma situação durante... É o que eu pensei. Mas depois, mais tarde, não. Afinal, foi assassinado. Foram pessoas lá, entraram na residência do bispo e fizeram isso. Isso não pode. É grave. Isso é muito grave. Num país normal, isso devia ser punido. E não só isso. Devia-se punir isso e colocar-se ponto final a toda a mortalidade que estamos a assistir de pessoas em Moçambique. Se calhar só para fecharmos esse tópico, Samu, há uns anos o jornalista da STV, o Jorge Marcos, fez uma reportagem, também em Quilimane, em que padres foram encontrados nas campas fazendo rituais satânicos.
E agora temos essa situação aqui da legada guerra entre o bispo contra cartéis corruptos dentro, porque dizem que a corrupção não é só financeira, fala-se também de corrupção sexual, outro tipo de situação que está acontecendo naquela diocese. Como é que isto não vai tirar também um pouco a legitimidade? Nós sempre olhamos para a igreja como o baluarte, digamos assim, da moral. Essa situação, a confirmar-se o envolvimento de padres neste assassinato, como é que fica a igreja? Opa, a igreja fica naturalmente manchada, mas não fica manchada por ser a igreja de Quilimane ou a diocese de Quilimane, porque em várias outras igrejas já há este tipo de disputas, esse tipo de... Agora, noutras igrejas não se chega a derramar sangue, mas nas igrejas todas aqui no Maputo, fora de Maputo, igreja católica e outras igrejas, pior aquelas outras evangélicas em que até algumas pessoas vão com baionetas no bolso. Então, eu penso que isto é para mostrar o quê? Que a igreja é igual à sociedade em que se vive. É reflexo da sociedade. É reflexo do tipo da sociedade que nós estamos a viver. Aquilo que está-se a fazer na igreja em Moçambique é aquilo que a sociedade em Moçambique também faz. Daí que, para algumas pessoas, não é difícil assassinar uma pessoa na igreja, porque estão a haver tantos assassinatos diariamente. Portanto, a igreja é o espelho daquilo que se vive na sociedade. O que não devia ser. Então, para normalizar a vida na igreja, primeiro normalizemos a vida na sociedade. Tomemos medidas para que a sociedade seja uma sociedade bem educada, uma sociedade cívica, onde há regras, funciona-se dentro das regras. E, finalmente, as igrejas também vão ter as melhores pessoas lá dentro das igrejas. E não vão ter determinados padres com comportamentos satânicos. Quer dizer, alguém é sacerdote, mas o que faz, o que pensa e faz é pior do que quem não é sacerdote. Isso não pode ser. É como nessas igrejas aqui. Aquilo que a maioria dos pastores falam, que eu vejo aqui no YouTube, pastores de Moçambique, aquilo que falam, a falta de humildade, a falta de ética naquilo que dizem, a falta de cuidado com as palavras, as bujardas que eles falam. E eu pergunto, mas eu preciso ir à igreja para ouvir aquilo? Aquilo ali, basta ir aqui no Estrela Vermelha, vai ouvir aqueles insultos. Basta ir a uma aldeia qualquer, onde estão pessoas a beber e tal, lá de ouvir aquilo que eu estou a ouvir de um padre, de um pastor, numa igreja. E eu pergunto, afinal a igreja dele é aquilo ali. Então é melhor tomarmos medidas para que as nossas famílias não frequentem determinadas igrejas, porque senão não aprendem nada. Aliás, ainda podem desaprender aquilo que já tinham aprendido em casa. Em casa estamos nos a esmerar para dar a melhor educação, corrigir a linguagem das crianças, corrigir tudo, mas chega na igreja e ouve falar tudo ao contrário. As igrejas estão a falar os bispos, esses pastores. É incrível. As igrejas mais ou menos limpas são essas tradicionais, católica, metodista, igreja presbiteriana, essas antigas, ainda têm a missa, fazer oração, abrir o livro tal, ler isto, fazer a liturgia e sair. Agora, essas igrejas que nunca têm Bíblia, nunca abrem nada, é o pastor a discursar de manhã até às 20 e a falar coisas das pessoas, tem poderes para resolver o problema da impotência sexual. Quer dizer, é igreja isso? Isso não é igreja. Isso é banalização da vida religiosa. Isso aí, num país normal, devia ser banido. Mas, nós, ainda há pouco tempo, foi semana passada, houve o centenário da sinagoga de Maputo e falou-se da tolerância religiosa. Tolerância religiosa, sim, mas é preciso haver tolerância na linguagem dos pastores. Aquilo que muitos pastores andam a dizer e que anda a circular aqui nos WhatsApps, devia constituir matéria para eles irem responder em processo. Então não pode ser assim. Nós não podemos ser um país, é um país selvagem, cada um fala o que quer.
há pastores ali, a vida deles é ir falar de mulheres, é você mulher, para ter marido. Poxa, é preciso ir à igreja para você ter marido? Não é preciso. É preciso o pastor intervir para você ter marido. E o marido que ele está a propor não é aquilo que você está a pensar que é o marido normal. É o marido do tipo dele. Não pode ser. Nós temos que banir isso. O país não pode ser assim. Este país precisa de muita coisa para mudar. Mas há poucas coisas que tem que começar a mudar. Poucas coisas que têm que ser feitas com alguma contundência para se mostrar qual é a direção que o país quer seguir. Exato. Salomão, então ficam aqui estes comentários em torno desta situação do falecimento, do assassinato do bispo de Quelimane, cujas exéquias tiveram lugar na última sexta-feira, com a participação do próprio presidente da República, do núncio apostólico, que é o embaixador do Vaticano em Moçambique, e de muitas, falou-se muito, a revolta da família. Enfim, é uma situação que vamos continuar a acompanhar, porque daquilo que dá a entender, parece que há um interesse do próprio Estado em esclarecer com urgência esta situação. Então vamos também ver o que dirá a Igreja Católica, muito cáustica também nos seus comunicados. Vamos ver o que vai, que autocrítica também poderá fazer em relação à formação do tipo de padres que nos últimos tempos, porque as histórias que nos chegam de Quelimane, mas muitas dioceses são de bradar os céus, que não era possível viver-se, mas fala-se de situações muito alarmantes dentro do clero moçambicano. Então vamos neste momento observar o nosso intervalo. Voltamos na segunda parte, onde vamos olhar também para aquilo que são as propostas do Procurador-Geral da República no quadro do Diálogo Nacional Inclusivo. Teve lugar um congresso da Justiça, onde os principais representantes, digamos assim, das instituições da Justiça no nosso país vão refletir sobre aquilo que poderá ser uma proposta de revisão constitucional, por forma a permitir também que a Justiça moçambicana seja cada vez mais independente, íntegra e que sirva de facto à sociedade. Não sei, daí voltamos dentro de instantes. Até já. Estamos de volta então para a segunda parte do nosso programa Semana aqui com Salomão Moendo. Salomão, vamos avançar então para o segundo tema desta noite. Teve lugar uma mesa redonda de alto nível no quadro da chamada do Diálogo Nacional Inclusivo, que foi dedicado ao setor da justiça. Foram aos presidentes dos tribunais, mas a principal intervenção, se calhar porque não é comum, veio do Procurador-Geral da República a propor mecanismos de reforço da figura do Procurador-Geral da República. Dentre elas, é que ele entende, porque há uma ideia, tendo em conta que o Procurador-Geral da República é de fato nomeado pelo Presidente, fica-se uma ideia de que o Procurador é uma espécie de braço longo do Presidente na instrumentalização da justiça. E ele propõe, por exemplo, que, para além dessa nomeação, provavelmente podemos avançar também para aquilo que acontece com os presidentes dos tribunais. Há uma ratificação parlamentar, uma das propostas que ele traz no sentido do procurador é nomeado, mas também há um processo de ratificação. A questão também de maior estabilidade, se ele não ser passível de ser exonerado a todo tempo, como acontece agora. Com que impressão ficou com essas propostas do Procurador-Geral da República? Não, eu fiquei com boa impressão. Eu acho que esse é o caminho que nós temos que trilhar. E o Procurador falou de muitas coisas, sobretudo falou da reforma administrativa, para se conseguir maior independência do judiciário no seu todo, não só dos tribunais, mas também incluindo a Procuradoria. Falou dos modelos existentes em vários países. Falou de El Salvador, falou da Costa Rica, falou da Nigéria, onde mais ou menos vem na Constituição da República
que o orçamento do judiciário é no mínimo 6% da receita do Estado ou da receita prevista no orçamento do Estado para aquele ano. Então já vem claro qual é a porção que vai para o judiciário. Então não é uma coisa que dependa do Ministério das Finanças ou que dependa de quem está no poder decidir naquele momento que vai tanto para o judiciário ou não vai porque nós temos outras prioridades e depois fica tudo encadeado. Então, são propostas boas que têm que haver, primeiro, uma autonomia financeira, uma independência orçamental e patrimonial da parte do judiciário. No seu todo. No seu todo. Sim. E havendo uma percentagem estipulada por lei, pode não vir na Constituição, mas haver uma lei que estipule qual é a percentagem que é fixada na lei para ser dedicada ao funcionamento do judiciário. Isso naturalmente vai ser calculado depois de ver mais ou menos as tendências do orçamento que tem ido para o judiciário nos últimos tempos e qual seria o melhor orçamento para adequar ou para funcionamento adequado de todos os órgãos da administração de justiça. Essa é uma parte. A outra parte, a segunda parte da intervenção do senhor Procurador-Geral foi no sentido das nomeações ou da indicação dos titulares dos órgãos, que há vários modelos também. Há o modelo atual que nós estamos a usar de nomeação presidencial, em que é o presidente que nomeia, o presidente, no caso do procurador, é o presidente que exonera, nomeia, exonera, até demite, caso ele entenda que a matéria é para tal. É o que vem lá. Não faz o mesmo em relação aos tribunais, onde apenas nomeia, mas já não tem poder para os demitir ou para... Ele propõe que provavelmente seria necessário uniformizar. Ele sugere um modelo misto, porque há outro modelo de eleição pelos pares. Por exemplo, há países onde se faz o modelo de eleição pelos pares. E ele próprio indica quais são as desvantagens disso. Isso cria maior corporativismo entre as próprias magistraturas e pode até criar grupos dentro que até criem impedimento ao bom andamento da justiça. Então ele sugere um modelo misto, em que são os pares que elegem os titulares, mas os titulares são submetidos à ratificação da Assembleia e depois são empossados pelo Presidente da República. Então, são nomeados... Há uma maior verificação, há controle dos outros órgãos. Então, quer dizer o que é isso? Quer dizer que não vai competir ao presidente exonerar. Sim. Então, é preciso seguir um protocolo, um protocolo complicado para você chegar a exonerar a pessoa que eventualmente não goste dela ou que não acha que deve continuar. Portanto, eu penso que é um modelo que, desde que ele falou isso, está sendo saudado por muitas intervenções que aparecem por aí. Mas ele deixou claro que ele não está a falar da situação dele, é para reflexão. Não, o problema está aí. Em Moçambique, quando se fala do procurador, está-se a falar do Américo Letel. Não é isso. Ele não está a falar dele, da situação dele. Está a falar de um modelo correto para a nomeação de qualquer procurador, mesmo no ano 2050, em que ele já não estará por aqui como procurador. Então, mas só que as pessoas pensam que ele está a resolver o problema dele. Até eu ouvi numa televisão a dizer, esse homem está a ser ingrato porque ele foi nomeado pelo presidente Chapo. Depois, e alguém diz, desculpe lá, esse senhor foi nomeado antes do presidente Chapo tomar posse. Portanto, não é verdade. E, então, foi nomeado em dezembro de 2024. O Chapo tomou posse em janeiro. Então, não é a mesma coisa. Portanto, ele não está a falar de pessoas atuais. Quando se diz que depois vai ser empossado pelo Presidente da República, não está a dizer do presidente senhor Daniel Francisco Chapo. Qualquer Presidente da República que estiver na presidência há de empossar.
Portanto, é um modelo que deve ser discutido e, se for aprovado, vai-se seguir esse modelo. Para mim, me parece melhor esse modelo. Misto. Esse misto. Não é totalmente... Sim, porque há uma ideia de que o procurador está governamentalizado quando age em função dos timings políticos de quem o nomeou. A proposta que vem aqui no sentido de afastar, melhorar, dar maior estabilidade ao cargo. Exatamente. E, acima de tudo, também despolitizar um pouco a figura do procurador. Não, mas espera. No modelo atual, o procurador está... Isso que você está dizendo, está governamentalizado, está sob o controle direto do Presidente da República, de tal forma que não pode dar um passo estranho ao Presidente da República, sob pena de o mandato dele ficar ameaçado. E eu vi isso no julgamento das dívidas ocultas e na maneira como as várias procuradorias trataram os antigos chefes de Estado. E vi mesmo no tempo do Dr. Madeira, quando o presidente Chissano saiu, e depois, logo a seguir, o Nhimpini já era notificado nas procuradorias. E até uma vez foi com a mãe. A mãe foi perguntar, mas são vocês mesmos que estão a fazer isto agora? Só porque o presidente já não é Chissano. E depois vi agora com o presidente Guebuza. Então, as mesmas procuradorias que veneravam, que até ajoelhavam perante o chefe do Estado, quando sai, já é outra coisa. Então, não deve ser assim. Uma procuradoria não deve atuar em função de quem é chefe do Estado hoje. Não pode estar na dependência direta do chefe do Estado. Tem que ser um cidadão que está no cargo, conhece as suas atribuições, conhece os seus deveres e os seus direitos e fica tranquilo. E faz a justiça andar normalmente. Faz os processos correr normalmente. E é capaz de ter alguma blindagem para resistir a orientações, a interferências, porque o que há de mais em Moçambique são interferências políticas no andamento dos processos. Este processo, por exemplo, do Bispo Osório, a ver como é que vai andar. Vai ser muito rápido. Por quê? Porque politicamente interessa ao país que corre. Outros processos que não interessam politicamente ao país que corre. Quer dizer, não interessam ao governo que corre. Não corre. Mas a Procuradoria é a mesma. O Ministério Público é o mesmo. O Cernic é o mesmo. Mas num caso, o Cernic vai se desdobrar e vai mostrar coisas incríveis. Eu dei exemplo um dia de uma viatura de uma primeira-dama que foi roubada aqui no Instituto de Educação Física. Um dia estava a fazer ginástica, há vários anos atrás. Roubou-se a viatura às 19 horas. Comunicou-se ao ministro do Interior. A presidência comunicou ao ministro do Interior. Dizendo, seu ministro, desapareceu a viatura da primeira-dama no Instituto de Educação Física, na Eduardo Mondlane, às 19 horas. Olha, às 5 horas da manhã a viatura estava na presidência, já tinha sido encontrada. Viatura da primeira-dama, que alguém roubou. Agora, eu pergunto, mas qual é a polícia que teve tanta perícia para em menos de 24 horas apanhar uma viatura? Quando há milhares de viaturas que desaparecem, ficam um ano, ninguém apanha. Então pronto, aqui as coisas estão verticalmente controladas. O problema está aí. E depois, é nesse controle vertical que se deve responsabilizar o topo pelas mazelas da base. Se a base anda mal, temos que olhar para cima. Quer dizer que o que está em cima não tem interesse nisto. Então, este modelo que sugere o Procurador-Geral para funcionar no país é um modelo que tem que ser debatido naturalmente. Se passar um modelo deste, dá maior tranquilidade a todos. Até exime o Presidente da República da conotação de que ele anda a controlar a justiça. Ele anda a controlar a Procuradoria. Porque até pode não controlar, mas parece que controla. E o que parece em política é. Então não pode. Então é preciso criar aqui uma atmosfera tal em que os órgãos funcionam naturalmente. E que se
o próprio presidente estiver numa situação irregular, haja procedimentos para corrigir. E não ficarmos calados porque é chefe que está a fazer e depois, quando ele sair, começarmos aqui a resmungar nos passeios. Não pode ser assim. Eu penso que é uma abordagem correta. E eu penso que mesmo as pessoas que parece que não entenderam corretamente, na prática entenderam, porque eu vi vários debates, até na sexta-feira, vi um debate um pouco alargado num canal privado, em que as pessoas da população estavam a ligar a saudar esta postura, a dizer que isso é positivo. E eu também acho que é positivo. Isso resolve muitos dos problemas da nossa justiça. É um dos caminhos, não é o único caminho. Temos um caminho atualmente, mas não é muito eficiente na minha forma de ver. E é preciso encontrar um caminho melhor, em que há a participação de todos, há a participação de vários órgãos, há a participação das magistraturas próprias, que escolhem as pessoas, até fazem a eleição. Há elementos que se candidatam, se batem, são eleitos lá. E depois são sujeitos à ratificação. Alguém pode ser eleito, mas se o legislativo tiver matéria suficiente, pode inviabilizar, pode chumbar na ratificação. Já vi isso em muitos sítios. Vi aqui no Brasil, acontece isso diariamente. E nos Estados Unidos também acontece muitas vezes. O presidente, às vezes, tem um nome que manda para o Senado, o Parlamento, o Congresso, para ser embaixador. Lá ainda passa pelo Senado e passa pelo Congresso para ser embaixador num país. E chumba. Alguns nomes chumbam. Porque aqueles deputados que estão ali são pesquisadores, muitos deles. Vão buscar matéria em que ele participou há vários anos, se calhar antes do presidente que está lá nomear e fazer política. Então o presidente nem sabia. Então eles levantam muitos dossiês e que muitas vezes chegam à conclusão de que aquela pessoa não é a mais indicada para aquele cargo. E também isso é bom. Isso quer dizer que a vigilância de outros órgãos não permitiram, não é vontade de um único órgão. Um único órgão de soberania, que seria o presidente da República sozinho nomear. Mas há outros órgãos de soberania que podem intervir e travar, se achar que a nomeação não é adequada para aquela pessoa. Então penso que é o melhor modelo. E em relação ao Congresso em si, há quem critica que parece que a Corte está no modelo circular, no sentido de que, em vez de se avançar para toda hora em reuniões, em debates, não. Acha que este Congresso era importante? Eu acho que sim. Eu acho que é o que tem que fazer, é o que devia fazer. E este Congresso, acho que é o resumo das contribuições do Judiciário. Tem propostas já escritas, que já foram entregues à Corte. E eu penso que este é o resumo do sentimento do Judiciário, que tem que ser depositado na Corte para ser tomado em conta. Caso se aprove este sentimento do Congresso, ter-se aprovado uma reforma adequada às necessidades dos operadores de justiça atuais. Eu penso que está correto. E penso que isso é bom, este modelo de Congresso, para a parte da justiça. Porque discutiu-se tudo, justiça administrativa, houve boas intervenções do Tribunal Administrativo e para a implantação de tribunais aduaneiros em todas as províncias. Não só ficar, quer dizer, não basta ter tribunais administrativos em cada província. Tem que ter tribunais administrativos. A questão dos tribunais de conta, o próprio tribunal de conta. Exatamente. Então, tudo isso tem que ser feito num esforço nacional combinado, não só do Judiciário, mas também do Executivo, que neste momento detém os recursos para tal. E eu penso que é muito bom. O que foi falado me parece bastante positivo e bastante construtivo, no sentido de termos um judiciário minimamente harmonizado, pelo menos discutido por muitos dos operadores atuais, das pessoas que estão dentro do processo. E não um judiciário, quer dizer, não uma legislação sobre a reforma trazida do Parlamento ou trazida do Conselho de Ministros para impor a eles, mas partiu deles para lá.
E eu acho correto. E foi uma boa participação também. Foi. Pessoas históricas acho que houve intervenções muito fabulosas e que até podiam ser editadas em pequenas brochuras para o benefício daqueles que não estiveram lá e que não tiveram acesso à informação. Salomão, vamos avançar então para o terceiro último tema deste programa. Nos últimos tempos, Salomão tem estado aqui a fazer uma análise em relação àquilo que tem sido a governação autárquica. Outra semana falava de Nampula. Em relação à cidade de Maputo, muita gente, a cidade sem obras, parece. Estou um canteiro de obras. Mas como é que olha na dimensão social também? Porque quero parecer que a cidade não é só reabilitar estradas, não é só construir, digamos, passeios. Como é que olha? Porque Razak, quando entrou, havia dúvidas em relação à sua capacidade. Como é que olha para... Uma das pessoas que duvidou muito foi eu. Eu duvidei muito, eu não acreditava. Como o presidente do município de Maputo é uma pessoa de poucas falas, não é uma pessoa espalhada. E eu próprio tive dúvidas, mesmo antes dele ser, quando estava em campanha, eu tive alguns amigos que disseram, vamos lá apoiar o Razak, mas vocês acham que ele é a pessoa indicada? Disseram que era. Então eu confesso que perdi nessa equação, porque eu pensava que ele não seria muito ativo, mas surpreendentemente, eu já o disse aqui, foi muito mais ativo do que eu esperava que fosse. E ativo em várias vertentes. Ativo como um bom idil em termos de humanismo, porque tenho comparação de outros idis, eu conheço mais ou menos o caráter de cada um dos idis que passaram pelo município de Maputo, e alguns deles já até convivi perto deles, e conheço mais ou menos um pouco do coração deles. E este, em termos de coração, para mim é o homem mais aberto. A primeira coisa que o elogiei foi quando levou um miúdo, um jovem paraplégico, para colocar na direção dos recursos humanos, um jovem com boa formação, mas que, como anda sempre deitado na carrinha de roda, seria extremamente difícil alguém ver o mérito dele. Quer dizer, nós passamos na rua, vemos, é mais um, mas ele conseguiu enxergar que esse jovem tem qualidade e colocou lá a trabalhar como uma pessoa normal, e isso chamou-me a atenção. E passei a seguir muitas das ações dele. Olha, há algumas ruas que não se reabilitavam há muito tempo. Esta rua Júlio Nyerere, naquela zona depois de Esquelé, era um quebra-cabeças incrível. Eu até tinha uma loja lá no Albazino durante vários anos. Houve vários presidentes de municípios que prometeram resolver, mas nunca conseguiam. Mas finalmente até alguém diz, não é dinheiro dele, é o dinheiro que o outro deixou. Sim, mas também o outro já esteve cá, outros também deviam ter deixado. Mas está aqui a acontecer. Estão aí obras incríveis em toda a cidade. A cidade está praticamente intransitável, está partida toda a cidade, e está partida, mas no bom sentido, porque as drenagens estão a melhorar. As águas em alguns sítios já estão a fluir. Ali na 25 de setembro já estão a começar a andar. Então, eu penso que isso é muito bom e somos capazes de chegar à próxima época chuvosa com essas obras terminadas e a cidade mais livre de enchentes, mais livre de concentrações de água em sítios indevidos. Eu penso que isso é uma vertente positiva. Mas, mais recentemente, houve algumas realizações também que me chamaram muita atenção. Um dia eu estava no carro a ouvir rádio, a dizer que o presidente do município ofereceu um carro funerário gratuito para os funerários na cidade de Maputo. Você não imagina o drama das famílias aqui, nesses nossos bairros, quando há um falecimento. As contribuições têm que haver para se arranjar, nem conseguem ir alugar uma funerária. É para tentar ver se conseguimos um carro de um familiar por combustível para levar o caixão para o cemitério. Quer dizer, agora, ter uma viatura funerária para os munícipes, e eu até disse mais,
Bom, no futuro, se um dia me permitir opinar, é que o município faça luta grande para conseguir aumentar o número. Cada distrito municipal. Cada bairro ou cada distrito municipal ter a sua viatura funerária. Isso seria ótimo. Mas o princípio já é extremamente positivo. Outra coisinha para não enumerar todos os feitos que eu acho que são positivos. Agora que houve esse problema de chapa, problema de mobilidade, há uma coisa que já vem há muito tempo e que os polícias camarários até estavam a gostar de apanhar indivíduos que não têm carta de serviço público, multar. E Era multar uma machamba. Yeah. Era uma machamba. Até já conhece. Você chega ali, é só tirar a cena de caixa, entregar e andar. Depois volta, tira, entrega, andar. Então, quando o presidente do município diz, ok, parem com isso. Venham aqui adquirir, frequentar serviços públicos gratuitamente. Isso é um alívio muito grande para as pessoas em si, que tinham limitações financeiras para o fazer, mas também é uma forma institucional de combater a corrupção. Combater aquelas machambas espalhadas pelas avenidas, onde os agentes da polícia camarária até já engordavam, porque fica ali a esquina dele. E se você quiser lhe tirar, ele pode alugar uma KPM de baleia, porque ele quer ficar ali, porque é ali onde ele come. E os motoristas já o conhecem, já sabem quanto é que tiram aqui, quanto é que tiram em Machazine, quanto é que tiram aí na Praça da Juventude, quanto é que tiram em Esquelene, já sabe, já está codificado. Ele fez uma coisa grave, eliminar isso. Eliminar não combater só os polícias corruptos, mas também retirar-lhes a base para andar a importunar os motoristas, oferecendo condições para os motoristas terem isso. Isso esteve na mesma altura com o licenciamento massivo e gratuito das viaturas que não tinham licenças. Quer dizer, as viaturas são... E isso tudo está no mesmo pacote, porque os agentes camarários, o que é que faziam os polícias? Querem saber, mostra a licença da viatura, sabe que não tem. Então há de me dar dinheiro por não ter. Serviços públicos também não tem. Outro dinheiro. Quer dizer, a conta deles deve ter descido um bocado com estas medidas. E eu penso que são medidas corajosas, medidas ousadas, de uma direção clarividente. E depois tem outra coisa que é boa, que tem feito, apoia muito a cultura, apoia vários músicos. A primeira vez que eu vi que ele fazia isso foi quando foi visitar a família do Avelino Mondlane. E cantou as músicas do Avelino Mondlane quase todas. E mostra que está muito bem informado sobre isso. E participa desses eventos. Quando o Aniane Tamel foi aqui no Franco Moçambicano, ele até entrou, cantou uma das músicas do Aniane. E eu penso que, muito diferentemente do que se pensava, também eu pensava o mesmo em relação ao Luiz Jiquira de Nampula. Eu não o conhecia, o Jiquira, conheci o pai dele, o Luiz Jiquira pai, que era dono da padaria Jiquira, que está ali na praça, perto do Hospital Central de Nampula. No tempo em que eu vivia em Nampula, conhecia o velho Jiquira, o pai. Este não o conhecia, mas já era grande, estava a fazer a vida dele. Mas aquilo que ele está a fazer está a surpreender positivamente. Está a mostrar liderança, está a mostrar presença, está a mostrar empenho em conhecer os problemas de Nampula e resolvê-los. É isso que interessa. Afinal, estamos a eleger pessoas para quê? É para resolverem problemas do povo. E o idil de Maputo, o idil de Nampula, o idil da Beira já resolvia há muito tempo. Porque também está há mais tempo do que isso. E pronto, estão aí a mostrar trabalho no dia a dia. Isso é muito bom. E portanto, Maputo, penso que depois deste mandato terminar, estará diferente, estará modificado. Modificado para o melhor. Aquilo que está-se a fazer ali na Avenida 10 de Novembro, aqueles murais aí que está-se a pintar, está-se a criar uma cidade agradável, uma cidade atrativa, agradável, onde as pessoas que vêm de fora estão a dizer que Maputo não é aquilo que nós ouvimos lá fora. É uma cidade que dá para viver.
mas é porque há trabalho que está sendo movido por baixo, por alguém. E esse alguém é o dirigente que está em frente dos processos, que é o presidente do município de Maputo. Portanto, para mim está de parabéns. E não sou eu sozinho, tenho visto aí nas redes sociais muitas pessoas da população a fazer saudações aos trabalhos que ele está a fazer. Sobretudo, também tenho visto críticas quando fecha a Avenida Eduardo Mondlane, quando fecha a Avenida Guerra Popular, quando fecha parte da Avenida Oximi, as pessoas reclamam. Mas depois, quando tapa, quando termina a obra, e a avenida fica melhor do que estava. E melhor ainda porque tem uma drenagem que já corre e as pessoas ficam felizes. E eu penso que está-se a fazer é preciso alguma paciência, porque para destruir ou partir uma cidade que já parecia estável, mas muito esburacada, com muitos problemas de circulação de águas pluviais, eu penso que é preciso ter alguma paciência para compreender o esforço. E nós que compreendemos o esforço, devemos transmitir uma palavra de encorajamento e também uma palavra de apelo à paciência para aqueles que ainda não tinham compreendido corretamente que isto é para o bem da cidade. Exato. Felizmente, muitas das obras começadas já terminaram. Quer dizer que começa, tem prazo para terminar. Não abrir um buraco, abandoná-lo de vez, ficar ali, época chuvosa, época seca, continuar na mesma. Não. Os buracos que vão se abrir são obras com prazo e terminam. E isso é muito positivo para o bem-estar de todos nós que vivemos aqui na cidade. Exato. Salomão, então fica aqui essa nota do município de Maputo. Acho que pode ser interessante começarmos a olhar também nos próximos programas outros municípios, também o desafio que temos. Acho que pode ser, faz muito sentido. Eu, por exemplo, sugeria que também olhássemos para um grande município que está a andar bem, o município da Matola. Tem muitos desafios. O município da Matola é enorme, mas está em boas mãos. E Quilimane? Quilimane está a piorar. Quem dirige o município de Quilimane é meu irmão, mas está a piorar. Então, eu penso que é preciso criticar aquilo que é criticável e exaltar aquilo que deve ser exaltado. Exato. O município de Matola cresceu muito, avançou muito e melhorou em várias áreas. Mas isso arranjaremos um dia próprio para analisar em profundidade e levantar as zonas que melhoraram e também focalizar algumas zonas que ainda devem ser melhoradas. Exato. E mesmo no município de Quilimane há coisas que melhoraram. Não, há muita coisa que melhorou. E há pessoas que dizem que Quilimane só caiu, não é isso. Quilimane tem outros desafios de financiamento, da coleta de receitas e de transferência do fundo de compensação ao CAC. Vamos voltar a discutir esse programa, porque os municípios parecem que justificam não operar, porque não estou a receber as transferências. Mas a ideia do município é justamente ser uma entidade autônoma, com capacidade própria. Não. Mas parece que esses municípios são subsídios dependentes dessas transferências. Não. Mas voltarão para outro, vamos ter um... Não, também quem criou esses municípios já sabia que eram dependentes. É por isso que logo criou o fundo de compensação. Porque sabia que não iam ser autossuficientes. Então vamos neste momento obedecer o nosso intervalo. Voltamos na nossa terceira parte, onde vamos aqui responder aqui as questões que foram enviadas pelos nossos internautas ao longo da semana. Então não sai daí, até já. Estamos de volta então para a terceira e última parte do nosso programa Semana com Salomão Moiano. Nesta terceira parte, Salomão, vamos de imediato para a rubrica semanal Salomão Responde. Salomão, a primeira questão é nos colocada aqui pelo nosso internauta Malasse Misati. Ele queria perceber qual é a avaliação que o Salomão faz em relação à participação do Presidente da República neste fórum, que esteve lá o Presidente do Banco Mundial,
se isto traz algum benefício para o país no quadro desse slogan do presidente de luta pela independência econômica. Traz um grande benefício. Foi uma coisa fabulosa, uma coisa fantástica. O presidente esteve a co-presidir este fórum como único chefe de Estado convidado para dirigir, para estar no pódio, e a dirigir-se para cerca de 3.000 convidados. Esses 3.000 convidados não são indivíduos quaisquer, são decisores empresariais e decisores políticos globais, do nível global. Não é fácil. Só estar presente num encontro desses é muito valioso. Agora, você co-presidir, explicar a experiência do seu país e expor as oportunidades que o seu país tem é extremamente valioso e extremamente importante para o país. Quer dizer que mais de 3.000 pessoas ficaram melhor informadas sobre Moçambique, ficaram melhor informados sobre as oportunidades de investimento que há em Moçambique, e muitas daquelas pessoas já marcaram viagens para virem conhecer Moçambique, para virem ver o que é que podem fazer e juntamente com moçambicanos. E já viram também as áreas de investimento que foram devidamente escalpelizadas nas intervenções do Presidente da República. Eu penso que foi extraordinário e está de parabéns o Presidente pela participação ativa e uma participação bastante informativa em relação às potencialidades que o país tem, e também falou dos desafios que o país tem, as dificuldades que tem, as dificuldades de investimento que tem em várias coisas. E, por exemplo, o fórum era sobre as fragilidades. É um fórum de fragilidades. Então, uma das intervenções dele estava a explicar que é mais barato combater as fragilidades antes delas acontecer, ou antes das catástrofes, do que combater depois das catástrofes acontecer. E porque fica mais caro. Por exemplo, é mais fácil criar infraestruturas resilientes antes de haver um ciclone do que reconstruir a destruição das casas após um ciclone. Portanto, foi muito interessante e penso que o país sai a ganhar com esse tipo de participações. Exato. Vamos então para a segunda questão que nos foi colocada, que é o nosso internauta Salimo Eugênio. Ele quer perceber qual é o comentário que o Salomão tem em relação à atitude do secretário de Estado do NIAS. Tem estado a aparecer em grande nos canais de televisão. A última foi esta sobre a interdição de uma empresa e até a ameaça de deter os seus representantes. É o seguinte, eu aqui vou ficar um pouco dividido, porque eu gosto muito da energia do secretário de Estado do NIAS. É por isso que eu disse que ele devia ser governador e não secretário de Estado. Porque as posições que ele toma são muito enérgicas. E aquelas posições, algumas delas, eu quando vi essas últimas de suspender toda a direção da Reserva Especial do NIAS e nomear lá o chefe do Departamento de Fiscalização nos Serviços Provinciais de Ambiente para ir lá como novo e depois levar forças armadas. E se houver uma resistência, responder à medida da resistência. E depois há uma organização que, se alguém desembarcar no aeroporto, recolher imediatamente essa pessoa. Eu penso que alguma dessas posições não são da competência do secretário de Estado. Eu penso que o secretário de Estado tem que ser um pouco mais comedido no anúncio de medidas gravosas. Algumas medidas ultrapassam as funções de um secretário de Estado e devem ser tomadas pelas entidades competentes. E eu penso que nesse aspecto ele pode estar a extravasar as suas competências, pode estar a usurpar funções
de outros órgãos que não seja ele. E não pode ser assim. Eu acho que ele tem que diminuir a exposição da autoridade, a exposição da força, a exposição desse tipo de governação que faz falta em alguns setores, mas não deve ser o próprio secretário de Estado a fazer. Exato. Eu penso que está a agir como um governante e não apenas o homem que cuida dos pelouros do poder do Estado a nível central. E o presidente, na semana que termina, já promulgou as novas leis da governação descentralizada. Então vamos ver como é que as pedras vão se realinhar. Né? Eu acho que o jovem dá para ser governador de uma província. Aquilo que ele está a falar, aquilo que está a fazer, fica bem como governador. Secretário de Estado, eu não tenho expectativa de vê-lo a tomar medidas, a punir pessoas, a exonerar, a mandar cancelar, inclusivamente mandar prender aquele que desembarcar aquele xinga. Isso faz-me lembrar o tempo do senhor Bennett, do senhor Aurélio Bennett Manave. Um tempo difícil, nos anos 70. O primeiro governador de Niassa, que foi nomeado por presidente Samora, também agia como este. Mas depois não se via mais isso. Tinha passado. Também o próprio velho Aurélio, e mais tarde, já quando veio para Maputo, até matriculou-se para estudar Direito aqui na Politécnica, no ISPO. Já era uma pessoa diferente, muito moderada. E a gente até brincava com ele. Mas o velho era muito duro. Era uns tempos. Então, pronto, era uma pessoa muito afável. Mas no exercício da autoridade, nos anos 70, 78, 75, 78, até mais ou menos, acho que deixou de ser governador nos anos 80, quando acho que... nos anos 80, quando foi Júlio Chola, depois foram outros. Então, eu penso que aquilo que ele está a dizer, às vezes me agrada a mim ver uma pessoa que toma decisões, porque muitos dirigentes do nosso país não têm capacidade para tomar decisões. Agora, ele toma decisões. Se calhar, ao tomar decisões, exacerba os seus poderes, extravasa. Então, vai além daquilo que lhe compete fazer. E é preciso muito cuidado alguém ir atrás dele para dizer, olha, aqui parece que não está certo, e corrigir. Exato. Então, pronto, mas eu acho que ele faz aquilo para o bem da província e para colocar algumas coisas no devido lugar. Mas os órgãos competentes devem interpelá-lo e corrigir aquilo que não estiver bem feito. Exato. Salomão, vamos avançar para a terceira questão. O Nélio Yamposse, eu acho que essa questão já falamos outra vez, que é qual é a opinião que Salomão tem em relação a essa questão da proliferação de órgãos, de associações, de federações. Temos a Fundec agora. Acho que já tínhamos falado sobre este assunto da Fundec. Já falamos que isto você não conseguiu continuar na CTA, vai criar a sua CTA, não? E vai dar um nome, pode dar a Fundec, pode dar outro. Então, não tem nada de especial. E deixem andar, vamos ver. É uma organização constituída, já reconhecida, está a funcionar. Até criou um prêmio agora, criou um prêmio jornalismo de empreendedor, até tem alianças com o Ministério da Juventude e Desporto, parece. E pronto, vamos ver. Vamos deixar de discutir a legitimidade das associações e começarmos a discutir o seu desempenho. A própria Beira também anunciaram também a criação de uma federação local. Uma federação. E deixem sair tudo e vamos ver na prática qual é que se afirma melhor. Porque podemos andar a dizer que CTA, enquanto a própria CTA não arranca, não avança. E se a própria CTA ficar a dormir, a pensar que a sociedade vai se encarregar de combater os seus competidores, pode não acontecer isso. Pode ser que aqueles competidores consigam
ter mais visibilidade e a CTE afundar. Depende da direção que tiver. Eu já vi isso no passado, muitas organizações, já tivemos aqui a Liga dos Direitos Humanos, mas depois acabou. Já tivemos muitas organizações que eram grandes, mas depois de determinadas pessoas sair, a Link e outras que aí que desapareceram e que tinham muita visibilidade, tinham muita pujança. Mas a pujança era por causa dos dirigentes que tinham. E quando os dirigentes deixaram de estar, os que ficaram lá não deram conta do recado. Portanto, a CTA, eu acredito que ainda continua em boas mãos, que mostre a sua importância, a sua insubstituibilidade, e as outras também mostrem o seu papel dentro da sociedade. Só vamos à última questão. Almoran Jafar quero procurar saber como é que nós podemos tratar os sul-africanos na nossa terra, sabendo que eles estão a matar os nossos irmãos na terra deles. Não, nós... A propósito, quase por causa do jogo, na última quinta, quase todos eram mexicanos. Eram mexicanos. Não, na África do Sul, alguém me contou que num dos sítios, num dos ecrãs gigantes, havia lá sul-africanos que apoiavam o México, lá na África do Sul. E quando terminou aquilo, houve um tiroteio. Alguns foram mortos por apoiar o México. Portanto, mas a África do Sul pode estar a ver neste momento, através desta Copa do Mundo, que toma decisões erradas. O mundo todo, todos os africanos, em vários países africanos, disseram que foi quase movimentos espontâneos. Disseram que não podiam apoiar o sul-africano, porque senão vão dizer que estamos a levar os empregos deles. Quer dizer, o emprego deles é eles se apoiar entre eles. Então todos estavam a favor do México. E eu penso que o próprio governo sul-africano deve estar a aproveitar e ver que a atitude tolerada dentro da África do Sul está a ter consequências diplomáticas nefastas para o país lá fora. E a África do Sul não está a sair bem. Agora, quanto a nós aqui, eu disse há 2 semanas que aquilo que está a acontecer na África do Sul há de levar a que se adote um dia aquela posição que foi anunciada pelo porta-voz da RENAM, de que vamos ocupar os lotes deles, vamos ocupar coisas deles aqui, porque eles também estão a ocupar nossas coisas lá. Eu não advogo que cheguemos lá, mas que haja uma orientação política visível da nossa parte, que mostre, pelo menos, que os moçambicanos estão a ser corridos lá, tem uma reorientação econômica para a sua reinserção social dentro do país e que não sejam deixados assim, só transportados de Ressano para as suas casas, para irem fazer o quê? Se saíram dessas casas porque não tinham nada. Então é preciso serem orientados para novos empregos, para novas ocupações, para novas coisas que eles possam fazer cá em Moçambique, de forma a não ter a apetência de ir à África do Sul. Exato. Então foi assim que nós respondemos aqui as questões que nos foram colocadas aqui pelos nossos internautas. Nesta rubrica, Salomão responde. Então, Salomão, acho que está tudo dito em relação aos temas que nós tínhamos para hoje. Não sei se calhar queremos destacar também, se calhar uma palavra de apreço, Salomão. Nós temos estado a receber, temos muitos internautas que nos acompanham e temos aqui, por exemplo, um dos maiores internautas, mais participativos, é o Benjamin Elias Moaprato, de Nampula. Não sei se uma mensagem para esse nosso internauta. Este internauta é aquele que nós queríamos que viesse cá para vir e conversar conosco assim diretamente. Sim. Não podendo vir, eu só posso saudá-lo a partir daí de Nampula, onde está, e dizer continua a contribuir, continua a falar conosco. Sim. E nós temos recebido de bom tom as suas contribuições, que são muito construtivas e ajudam a melhorar o nosso programa. Exatamente. Então, Benjamin, fica então este reconhecimento do Moiana em relação à sua participação e mais outros internautas poderão fazê-lo também e vamos destacando aqui esta participação que é muito importante. Então, Salomão, acho que fechamos por aqui o nosso programa. Queria agradecer a sua presença nesta noite. Então, o novo encontro fica marcado já para o próximo domingo. Boa noite, até lá.